Continuaremos agora o nosso assunto sobre Guerra Fria, mas vamos levar este nosso estudo para uma região que sempre foi problemática, Oriente Médio. O Oriente Médio é a passagem praticamente entre a África, a Ásia e puxando mais um pouco para cima, chegando na Europa. Nós vamos ver como que era, como que ficou, como que é hoje. As grandes disputas vão ser entre árabes e israelenses. Aí nós temos aqui, em cima, à esquerda, o Império Otomano. Veja que ele vai, neste tempo aqui, até a Grécia, aqui em cima, tá certo? Pegando países que hoje ninguém nem sabe que eles são árabes. Uma parte francesa, uma parte britânica, tá certo? Vamos lá. E aqui nós temos Israel. Muito bem. Então vamos ver o Império Otomano em 1798. O que é que ele dominava? Ele quase pegava toda a volta do Mediterrâneo, disputando com o Império Romano, que chamava o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Uma grande extensão de terra com uma grande população. Teria um grande poder militar se tivesse uma grande capacidade industrial. Vamos ver, passou o tempo, 1862, já está perdendo, encolheu, já perdeu um pedaço, mas lá no leste. Reduziu mais ainda em 1913. Vamos começar a Primeira Guerra Mundial. Aonde que ele estava também aqui, Império Otomano, aqui em roxo. E aí, 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, porque ele era aliado da Alemanha. Como a Alemanha perdeu a guerra, ele perdeu também. E ficou praticamente só este pequeno pedaço no que hoje é a Turquia. E aqui o mapa político do Oriente Médio, Turquia aqui, os outros países, Arábia Saudita, Irã, Egito, Sudão. E aqui nós temos Israel. Toda a sua estrutura, com tudo dele. Vamos em frente. O mapa político do Israel antigo, que é o mesmo, aquela mesma região, ele era dividido em duas áreas, Israel e Judá, uma capital em Jerusalém e outra em Siquém. Então vamos ver como que os dois chegaram lá. Então, por muitos séculos, os árabes estavam na Península Arábica, tanto é que deram o nome à península. O povo de origem semita vivia espalhado naquela imensidão. Eles tinham uma certa ligação por causa da religião propagada por Maomé, que nasceu em 622. Então, no século VII, Maomé vai dizer que só existe um Deus, que é Alá. E o pertencer ao Islã, ou seguir o Islã, significa submissão total à vontade de Alá. Quem segue o Alá é muçulmano e é um islamita. Então, para que se seja árabe, tenho que partilhar as crenças e valores de todos os demais árabes, pertencer, ter a mesma história e as mesmas crenças. A maioria dos árabes segue o Islã, mas tem árabe cristão no Líbano. E no Líbano e no Irã, eles professam o islamismo, mas são persas. Esta cimitarra, a arma principal dos cavaleiros árabes daquele tempo. Veja que, se vocês prestarem atenção, ela tem mais massa na ponta, na extremidade. Então ela é quase um machado.
Só que o machado não corta com o cabo. Se vocês considerarmos que isso aqui é o cabo, isso aí tudo corta, muito. Então, em 3000 a.C., o Império Assírio funda um reino no Planalto de Assur e vai se expandir até 1300 a.C. Vão fundar Nínive nas margens do Tigre e vão dominar o reino de Israel e do Egito. Errei. Israel e do Egito. O reino de Judá, que nós já vimos naquele mapa inicial, consegue resistir, porque aconteceu uma peste no exército assírio. E o Velho Testamento vai dizer que uma visita mortífera do anjo do Senhor destruiu o exército inimigo. Então, os povos do Oriente Próximo fizeram a maior contribuição para o mundo moderno. A base da religião cristã vem daquele tempo dos 10 mandamentos. A história de criação, do dilúvio, um único Deus, legislador e juiz, severo, rígido. Isto tudo está em 2/3 da Bíblia. Concepção hebraica de moral e de teoria política. Por tais motivos, a realização dos hebreus é singular, apesar de terem sofrido influência dos seus vizinhos. Os 10 mandamentos, se nós prestarmos atenção, são todos eles regras de convivência. Não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, respeitarás pai e mãe. Tudo para que não ocorra entre o povo briga, confusão e morte. Não clamarás por teu Deus sem necessidade. Tá certo? Tudo para facilitar a convivência e o aumento da população. O aumento da população. Porque naquele tempo, como a arma era uma espada e uma lança, quem tiver maior população terá o maior exército, terá maior força, irá impor a sua vontade a outros povos. Muito bem. A origem da civilização hebraica ninguém sabe direito onde é. Eles não possuíam uma diferença física dos outros povos, mas a língua pertencia à família semítica, surgiram aqui nessa região. Mas os historiadores vão dizer que os hebreus surgiram no deserto da Arábia. E os fundadores, pela primeira vez, surgiram no noroeste da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Em 1800 a.C., um grupo de hebreus se estabelece, chefiado por Abraão. Neto de Abraão foi Jacó. Jacó inicia uma migração para oeste. Tá certo? E Jacó vai iniciar a ocupação da Palestina. Eles estavam aqui e o oeste é para o lado de cá e vão ocupar aqui a região da Palestina. Jacó, posteriormente chamado de Israel, vai iniciar a ocupação da Palestina em 1600 a.C. Tribos israelitas e outros hebreus descem fugindo da fome, porque deve ter dado uma seca, e vão para o Egito. No Egito, eles são escravizados pelo faraó. E entre 1300 e 1250 vão encontrar um novo líder, Moisés. Vai se libertar da escravidão e vai para a península de Sinai. E convence todo o povo a seguir Yahvé, uma divindade dos pastores, que é grafado, escrito erroneamente como Jeová. Isso aqui é o crescente fértil, este formato de lua. Então, usando a religião, Moisés uniu as tribos em uma confederação.
E essa confederação vai desempenhar um papel dominante na conquista da Palestina, que é esta região aqui onde hoje Israel está instalado. Então a Palestina era uma região escassa e topografia acidentada. Comparada com o deserto que eles viviam antes, era um paraíso. Tanto é que ele dizia que era uma região, darei a vocês e a sua descendência uma terra que emana leite e mel. Vai ser ocupada pelos hebreus, um processo longo e difícil. As cidades inimigas eram fortificadas. Como é que eu vou ocupar uma terra que já tem dono e o dono está dentro de uma cidade toda murada? Aí eles vão conquistar os vales menos férteis. Como a alimentação deles era mais precária, possivelmente naquele tempo eles fossem mais franzinos. Tanto é que vai aparecer o filisteu grandão lá, que o Davi vai vencer. Vai começar a disputa com o filisteu. Vão fazer uma monarquia e o Davi vai se tornar rei, porque ele derrubou o Golias. Salomão vai ser sábio e poderoso. Ele ambicionava copiar luxo dos orientais e vai descontentar os súditos, porque para copiar o luxo dos orientais, ele precisa cobrar mais impostos. Então, com a morte de Salomão, vai haver uma disputa para saber qual chefe de qual tribo vai chefiar todo mundo. Então, as 10 tribos do norte vão fazer um reino separado e 2 tribos do sul, mais conservadoras quanto aos costumes. E as outras eram mais acessíveis ao contato com os vizinhos. Então, aqui temos a parte de Israel mais ao norte, tá certo? E a parte de Judá mais ao sul. Judá eram componentes mais reservados, mais conservadores. E a capital do norte do reino de Israel fica Samaria. E 2 tribos somente ficaram no sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Em 722, o reino de Israel é conquistado pelos assírios. Os muçulmanos já estão crescendo há 100 anos, porque o Maomé nasceu em 622. Quando o reino de Israel é conquistado pelos assírios, que eram muito violentos, os habitantes são dispersos. E aí por isso que vai se dizer as 10 tribos perdidas de Israel. Em 586, o reino de Judá é tomado pelos assírios. Jerusalém vai ser saqueada e incendiada. Mas Ciro, da Pérsia, vai vencer os caldeus e autoriza que os judeus retornem para a sua antiga região. Em 63 a.C., esta região aqui onde hoje está instalado Israel, vai virar um protetorado romano. Os judeus vão se rebelar contra os romanos e os romanos vão destruir Jerusalém. E vai dizer que agora você é uma província. Porque o romano tinha uma sistemática. Chegava na cidade e dizia: você quer pagar imposto ou quer ser destruído? Eu quero dizer que queria pagar imposto. Mas eles se rebelaram. Quando se rebelou, você passa a ser tratado como inimigo e a sua região vai ser dominada. E aí passa a ser uma província de Roma. E os habitantes vão se dispersar pelo Império Romano. E aí vai ser a diáspora dos judeus da Palestina. Vamos ver como que os judeus correram pelo mundo. Aqui está como que os judeus correram pelo mundo. Saíram, foram para todos os cantos, aqui seguindo. Foram para todos os locais, em cada local que chegava, ele se deslocava. Vão chegar na Espanha e Portugal, lá no século XV, vão ser perseguidos, vai haver a Inquisição, e eles novamente vão sair se espalhando pelo mundo. Então os hebreus,
ocupavam as terras do Oriente Médio e professavam o judaísmo. Eram judeus. Acreditavam apenas em Yahvé. Viveram em Canaã, foram expulsos pelo Império Romano. Durante 20 séculos, foi um povo sem pátria. Então, ser judeu, partilhar da mesma história, crença e costume. Ter uma origem cultural comum, professar a religião judaica e falar hebraico. Aí voltamos aqui para o Império Otomano, independência árabe e criação do Estado de Israel. Então, o Império Otomano, em 1914, vai acontecer uma desmanche do Império Otomano, que vai ficar apenas este pedaço. Isto aqui eram as potências centrais na Primeira Guerra, tá certo? Império Russo, França e Reino Unido, e os neutros. Vai acontecer a guerra, o Império Otomano vai perder muita terra, vai ficar apenas com a Turquia. Vai perder tudo isso, vai ficar o mandato francês, britânico, tá certo? E aí vamos para a construção do Canal de Suez. Então, esta possível ligação entre o Mediterrâneo e o Vermelho já era conhecida como uma possibilidade de navegação de muito tempo. É toda no território egípcio, liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e vai permitir a ligação entre Europa e Ásia, sem contornar o continente africano. Vai fazer uma economia de 7.000 quilômetros. Então, um francês, Ferdinand de Lesseps, vai iniciar em 1859 a construção do Canal de Suez. Vai levar 10 anos para construir. Quem que vai financiar? O capital britânico. O britânico tinha negócio em todos os cantos do mundo, mas a tecnologia de construção vai ser francesa. Tá certo? Mão de obra, usou 1,5 milhão de operários e morreram 25 mil. Características do canal: reduz a viagem em 7.000 quilômetros. É no Egito, na península do Sinai, liga Suez a Port Said, passa por Ismailia e Fayed. Tem 193 quilômetros de extensão, 24 metros e uma largura de 365 metros. Você lembra que o navio, um dia desse, que tinha 400 metros, virou com o vento e fechou o canal. Ele era maior do que o canal. O tempo de travessia, 11 a 18 horas. É o maior canal do mundo sem eclusa. O Mar Vermelho e Mediterrâneo, esse canal foi possível porque eles têm o mesmo nível, só tem que cavar e tirar a terra da frente. Tem 3 lagos nele, Manzala, Tinsá e os lagos amargos. A utilização do canal. Em 2016 passaram por ele 820 mil milhões de toneladas. 16 mil embarcações. E praticamente 1/6 do comércio mundial passa pelo canal. Quem foi que financiou a construção do canal? Vamos lá. No século XIX, a.C., um faraó tentou construir. Ele foi abandonado porque tinha que ficar tirando a terra de dentro do canal e era muito alto o custo. Em 1854, o vice-rei do Egito, no impulso, diz que vai financiar. Então, em novembro de 54, ele assina uma concessão por 99 anos. O Lesseps funda a Companhia do Suez, que foi apoiado por Napoleão, e o Lesseps junta a metade do capital necessário para construir o canal. E o vice-rei do Egito compra a outra metade. E o canal é inaugurado 10 anos depois. O vice-rei ficou endividado, pegou as ações que ele tinha do canal, a metade,
do canal era do vice-rei e vende para um banco francês. Então, o canal de Suez passou a ser o assunto que interessava para o mundo todo. Então, ele passou a ser um assunto franco-britânico. Mas a importância, o canal fica com um estatuto internacional. Podia ser utilizado por todo mundo sem exceção. Então, em julho de 56, olha lá, Gamal Abdel Nasser, que era o chefe do Egito, nacionaliza o canal de Suez. O que ele diz? O canal agora é do Egito. Vou usar o canal porque eu quero construir a represa de Assuã e ninguém quis dar um empréstimo para o Egito fazer a represa. Os Estados Unidos não concordou com o empréstimo. Aí ele pegou, disse: o canal agora é meu, quem passar vai pagar para mim, com o dinheiro que eu arrecadar, eu vou construir a represa. 29 de outubro de 56, depois de fazer um acordo com Paris e Londres, Israel ataca o Egito. Estão querendo pegar o canal de volta. Então, os bombardeios franco e britânico destroem a aviação egípcia. E o Egito fecha o canal. Vai haver uma pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, porque o comércio mundial fica prejudicado para que ocorra um cessar-fogo. E aí, em março de 57, uns 6 meses depois, o Egito reabre o canal. Aí vão acontecer 2 guerras importantes. A Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. E o fechamento do canal. A Guerra dos 6 Dias estava uma ameaça de tensão entre Egito e Israel. Israel se prepara para o conflito. Israel treina o serviço de espionagem dele, descobre todos os aviões que o Egito tem, descobre onde que o avião para. No aeroporto, o lado de cá é avião de verdade, do outro lado é imitação do avião. E aí Israel planejou: se nós fizermos um ataque e destruirmos toda a força aérea do Egito, a guerra praticamente não durará nada. E aí saía uma esquadrilha, em seguida saía outra, então todos os aeroportos do Egito eram atacados constantemente, não havia parada. E eles só jogaram bomba nos aviões. Na imitação de avião, não se gastou munição. Então o Egito toma uma surra de Israel nesse período, outros estados árabes vão se juntar, vão perder também, e aí ele começa a se preparar melhor, compra mais equipamento da União Soviética, porque os Estados Unidos fornecia material para Israel e a União Soviética para os árabes. Muito bem, então os egípcios e os árabes começam a se preparar para uma retaliação. Num determinado dia, eles invadem de surpresa Israel. Israel tinha levantado uns paredões de terra em volta do canal para impedir que houvesse um desembarque em volta, para poder partir, para desembarcar do lado israelense. Levaria trator muito tempo. Mas um tenente de engenharia disse: eu tenho um jeito e faço rapidinho. Botou diversas motobombas em cima de pranchões, de balsas, em cima, as bombas em cima das balsas. Ele puxava a água do canal, jogava as bombas com água em cima da terra, e a terra era areia do deserto, descia com a maior facilidade e abriu as brechas. E os blindados egípcios entraram pela península e foram na direção de Israel. E Israel penou nessa guerra.
O canal foi novamente fechado por causa da guerra. Em 1918, a gente volta lá para o começo. O Império Otomano vai cair por terra e todas as terras dele vão ficar divididas entre Inglaterra e França, que eram as duas forças maiores na Primeira Guerra Mundial. Se lembra que os Estados Unidos não queria se meter na guerra. Tá certo? Aí os árabes palestinos que moram na Palestina vão começar a sofrer pressão de um movimento, não é? De tentativa de ir dos judeus para a Palestina. Então vai surgir um movimento chamado de sionismo. Final da Primeira Guerra, os árabes queriam formar um grande país, mas vai surgir o movimento sionista, que diz: nós, judeus, devemos voltar para a Palestina, que era a nossa terra. E os judeus da Europa queriam formar o seu próprio país. E os árabes também queriam formar um grande país árabe. E os judeus diziam: quero voltar porque eu fui expulso pelos romanos. E os palestinos diziam: mas muitos povos já passaram nessa região. Aí vai. Judeu europeu: quero ir para a Palestina. O árabe dizia: judeu é estrangeiro, está invadindo minhas terras. Os povos árabes vão protestar na Inglaterra, porque aquela região quem mandava era Inglaterra e França. Reclamar porque a Inglaterra deixou o judeu ir para lá. O judeu dizia: mas a terra dos meus antepassados. E o palestino: mas faz muito tempo isso. Mais gente já viveu por aqui. Na Alemanha nazista, judeus são perseguidos, mortos. Segunda Guerra se descobre que milhões de judeus foram mortos. Aí dizem: realmente, temos que achar um lugar para os judeus. Em 1947, a ONU vai dizer: temos uma solução. Vamos formar dois países, Israel e um Estado palestino. Território será, Jerusalém será um território internacional. Aí o judeu diz: beleza, vamos aceitar. O palestino diz: não, estou sendo injustiçado. Eu tenho muito mais gente e recebi muito menos terra. Preciso de mais terra. Mas aí os israelenses, os judeus, apressaram o processo. Em maio de 48, Ben-Gurion proclama a fundação do Estado de Israel. E aí os países árabes declaram guerra a Israel, um país que tinha acabado de ser fundado. Israel vence o confronto contra diversos países armados com exército. E aí Israel: quero terra para compensar minhas perdas humanas. Toma a terra de todo mundo. E os palestinos são mandados para campo de refugiados da ONU. E os Estados Unidos apoiaram Israel. Em 52, Gamal Abdel Nasser, que era o presidente do Egito, assume o poder. Realiza uma reforma agrária, desenvolvimento econômico, melhorou a vida dos mais pobres, defendeu o nacionalismo árabe e buscou unir todos os países árabes e defender seus interesses político, econômico, cultural dos árabes. Aí ele contraria interesse da Inglaterra e da França, porque a Inglaterra e a França eram as donas daquela região que eles pegaram do Império Otomano. E aí as tropas francesas e inglesas tomam o canal de Suez. Israel, por acordo, invade a península de Sinai. Estados Unidos e União Soviética não concordaram com a invasão. E aí o Oriente Médio entra na Guerra Fria. Então, como foi a Guerra dos 6 Dias? Foi criada a Organização para a Libertação da Palestina. Aí junta com o nacionalismo do Nasser.
e a união dos árabes contra Israel provoca a reação de Israel. Então, em julho de 67, Israel efetua um ataque de surpresa. Como que ele surpreendeu todo mundo? Israel, a população é pequena. O cidadão que trabalha na lavoura é o mesmo que é soldado, que é sargento. Só tem um pequeno núcleo permanente de militares. O militar é o cara que é o padeiro, é o açougueiro, é o mecânico. Ele diz: não posso esperar eternamente haver a guerra. Aí ele fez assim, no final de semana, para todo mundo nos quartéis, pronto para uma guerra. Quando chegou no final de semana, na sexta-feira, ele libera todo mundo para casa, para a praia, jogar bola na rua, jogar tênis. E os espiões árabes viram todo mundo nas suas casas, os generais, os coronéis, tudo jogando tênis nos clubes, e disse: não vai ter guerra. E aí os árabes relaxaram a vigilância. Só que estava marcado hora para esse pessoal voltar. E de surpresa eles entraram nos aviões e fizeram uma guerra aérea. Destruiu toda a aviação militar do Egito e imobilizou tropa da Síria e da Jordânia. Ninguém conseguia andar porque Israel tinha a supremacia aérea. Tá certo? Então ele tomou as colinas de Golã, na Síria, que é ao norte, a Síria aqui. Por que ele tomou as colinas? Porque os árabes ficavam em cima da colina, mais elevado, botavam os canhões e foguetes em cima da colina e fazia com que o alcance dos seus foguetes e canhões ficasse maior. Aí ele ocupa a península do Sinai aqui, que pertencia ao Egito, para fazer aqui uma área de segurança. Ocupa a faixa de Gaza, Jerusalém e a Cisjordânia. Então Israel aumenta seu território e os palestinos ficam cada vez com mais raiva de Israel. E aí vamos ter a guerra do Yom Kippur. Os árabes estavam insatisfeitos com a guerra dos 6 dias. Promovem a modernização. Então, em outubro de 73, no dia do perdão, eles fazem a guerra do Yom Kippur. Egito e Síria atacam Israel de surpresa. Eles querem recuperar os territórios ocupados por Israel. Inicialmente, os árabes obtêm vitória, conseguiram passar com aquela ideia do tenente que abriu a brecha, mas Israel reverte o curso da história e nova vitória israelense. Aí os árabes, em 73, decidem usar uma coisa que eles têm muito: o petróleo. Criam a OPEP, e a OPEP vai passar a controlar o preço do petróleo. O Sheik Yamani, da Arábia Saudita, a ideia é dele, sobe o preço do petróleo umas 3 ou 4 vezes, mas o mundo não estava preparado para o petróleo passar a custar 3, 4 reais o barril. E aí o uso do petróleo como uma arma política funcionou. Os Estados Unidos continua apoiando Israel, mas aceita negociar a paz. Vamos conversar para que a gente não precise ficar fazendo essa guerra todo o tempo. E aí passa a trabalhar para uma relação de paz entre Egito e Israel. E esse vai acontecer no Acordo de Camp David, em 1979. Egito e Israel vão assinar um acordo de paz e, a partir de 80, grupos políticos dos dois lados vão apoiar a paz e outro vai apoiar a guerra. E aí Israel começa a construir casa na Cisjordânia. Aí para a negociação de paz. Vão fazer uma intifada. A intifada vão ser crianças, mulheres, adolescentes
jogar pedra em cima de tropa de Israel. Vai ser uma guerra de pau e pedra. E o soldado de Israel faz como? Vai atirar de fuzil nesse pessoal? Aí vai ter que atirar com bala de borracha, não sei o quê. Então, dificulta. Em 1993, já estamos andando, a Organização para a Libertação da Palestina reconhece o Estado de Israel. Israel aceita a formação da Autoridade Palestina, embrião do futuro país da Cisjordânia, na faixa de Gaza. Vai aumentar o conflito. Novamente, pessoal de Israel e da Palestina é contra o acordo e vai preferir continuar na guerra. Dos dois lados, tem gente querendo a paz e tem gente querendo a guerra. Temos que estudar, fazer as atividades do capítulo para que possamos ser promovidos ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.